Olá pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial e dessa vez trabalhando com MS Proj. Tema da vez, predecessoras. Predecessoras é um tema muito comum para quem trabalha com gerenciamento de projetos, mas quem está começando na área agora pode ter dificuldade, até porque não existe só um tipo de predecessoras, não é mesmo? Então hoje a nossa ideia aqui é mostrar que esse recurso não é tão complexo a utilização desse recurso. O que determina a complexidade dele, na verdade, é a relação lógica entre as tarefas que você tem no seu projeto. É isso que determina a complexidade da relação. Mas a aplicação do recurso vocês vão ver que na verdade é bastante simples, beleza pessoal? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que vocês estejam se inscrevendo no nosso canal, estejam compartilhando esse vídeo. Quando eu criei esse canal, eu tinha como objetivo compartilhar conhecimento. E a ideia é que, e continua sendo dessa forma. Então a ideia é que o conhecimento chegue em quem precisa. Então compartilhe esse vídeo, ative as notificações para receber as novidades. E sem mais delongas, vamos aqui ao tutorial, tá ok? Então, como eu ia falando, pessoal, nós vamos falar sobre predecessoras hoje. Mas, afinal de contas, o que vem a ser predecessoras? Predecessoras nada mais é do que a relação que tenham entre as tarefas, onde uma tarefa diz qual é a tarefa anterior a ela, né, que precede ela. Então, a predecessora é a tarefa que precede a tarefa corrente, né? E da mesma forma, a sucessora é a tarefa que vem depois da tarefa corrente. Por exemplo, dentro nós fizemos aqui um pequeno modelo de projeto aqui, né, dentro do MS Proj. Nós temos um projeto composto por 5 tarefas. Digamos que para mim poder executar a tarefa número 2, para poder iniciar essa tarefa aqui, a tarefa número 2, obrigatoriamente eu tenho que concluir a tarefa número 1, ou tenho que ter passado pela tarefa número 1, logo a tarefa que precede essa tarefa de número 2 aqui é a tarefa número 1. Então, a predecessora da tarefa número 2 é a tarefa número 1. Ok? E por questão lógica, então, a sucessora da tarefa número 1, ou seja, a tarefa que vem depois da tarefa número 1, é a tarefa número 2. Então, essa é a aplicação prática da questão de predecessoras e sucessoras, né? Sei que parece, às vezes, um pouco complicado esse negócio, mas quando você coloca de maneira bem prática, fica muito mais fácil de compreender e de visualizar essas relações aqui, tá pessoal? Dentro do MS Proj, você já tem por default a coluna predecessoras exibida. Nós podemos inserir também aqui a coluna sucessoras, só para vocês perceberem, sucessoras, né? Para vocês perceberem a relação que existe entre elas. Como eu falei no exemplo anterior, se para mim poder concluir a tarefa número 2, eu tenho que concluir, se para mim iniciar a tarefa número 2, eu tenho que concluir a tarefa número 1, então o que precede a tarefa número 2 e a tarefa número 1, eu vou colocar o ID dessa tarefa aqui dentro da predecessora. Ok? E automaticamente o Proj colocou para mim que a sucessora da tarefa número 2, da tarefa de ID2, que é a tarefa número 1 aqui, a sucessora dela é a tarefa de ID3. Tá vendo aqui? Ok? Beleza, pessoal? Então, assim, a relação é basicamente essa. Quando você entra aqui na guia Exibir Detalhes, aqui mostra de maneira mais simples, né? O que nós estamos falando aqui, olha só. Sobre a tarefa número 2, dentro desse formulário aqui, ó. Sobre a tarefa número 2, qual é a predecessora dela? É a tarefa número 1, que é a de D2. E qual o tipo de relação dessa predecessora aqui? É uma relação de término e início. Ou seja, eu só posso começar a atividade, a tarefa número 2, quando eu concluir a tarefa número 1. Então, a forma mais fácil e mais básica de eu relacionar todas as predecessoras dentro de um projeto meu é basicamente selecionando todas as tarefas que eu quero. Vou lá no menu tarefa e clico no vínculo aqui, ó, na ferramenta de vincular as tarefas selecionadas. Automaticamente, todas as tarefas minhas estão vinculadas. Deixa eu só ocultar essa coluna para visualizar aqui de maneira mais fácil, né? Beleza? Então, pessoal, vamos apagar aqui só para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Nesse projeto aqui, da forma que ele está desenhado aqui, eu tenho um projeto de duração de 5 dias, composto por 5 tarefas. Quem determinou esses 5 dias foi basicamente a tarefa maior aqui. Afinal de contas, todas as tarefas elas começam no mesmo momento
Então, quem determinou o tempo total do projeto foi a tarefa de duração maior. Em outras palavras, em uma expressão técnica utilizada aqui, o caminho crítico desse projeto meu, basicamente, do jeito que está desenhado aqui, é a tarefa número 5, né? E o que vem a ser caminho crítico? Caminho crítico é a sequência de tarefas com a menor folga entre elas e que sua sequência determina o tamanho total do projeto. Ou seja, é uma sequência de atividades que qualquer atraso que eu tiver dentro dela ali, dessa sequência de atividades, eu vou gerar um impacto gerando atraso total no projeto. Entenderam? A ideia aqui não é falar sobre caminho crítico, nós vamos fazer um vídeo depois só sobre o método do caminho crítico, né, que é um método de gerenciamento de projetos. Mas a ideia aqui nossa é falar sobre a questão de predecessoras, né? Então, nesse caso, como eu não tenho predecessora nenhuma vinculada aqui, eu estou falando que todos vão iniciar ao mesmo momento, ou seja, vai dar 5 dias, por causa da tarefa crítica aqui, a duração total do meu projeto. Mas digamos que todas as atividades têm um vínculo entre elas. Agora nós distribuímos as predecessoras, e o nosso projeto, que era de 5 dias anteriormente, agora ele está sendo um projeto de 17 dias, né? Essa é a forma mais básica de você aplicar predecessoras dentro do seu gerenciamento de projetos. Se no seu projeto, de fato, a sequência de tarefas obrigatoriamente faz com que eu tenha que terminar uma tarefa para depois iniciar outra, pronto, seu projeto terminou aí. Mas só que nós, como profissionais de gerenciamento de projetos, somos desafiados a reduzir estes prazos. Afinal de contas, se nós temos como objetivo dentro de gerenciamento de projetos, né, atingir determinado objetivo, nós temos 3 primícias básicas, né, cumprir o escopo, cumprir o custo e garantir que e cumprir o prazo. São as primícias básicas de um gerenciamento de projeto. Então, nós, como profissionais da área, somos desafiados a reduzir esses 17 dias aqui. Então, dentro da análise lógica, e aí sim, que se torna mais complexo dentro do seu projeto, dentro da análise lógica, você vai ver, de fato, em que momento eu posso começar cada tarefa dessa aqui desenhada, né? Aí nós vamos conhecer os tipos diferentes de relacionamentos, os tipos diferentes de predecessoras. Por exemplo, apagar aqui novamente. Digamos que entre a tarefa 1 e a tarefa 2 eu possa começar elas no mesmo momento. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Uma forma é dessa forma, do jeito que ele está aqui mesmo, não coloco nada em predecessor, eu estou vendo que as 2 tarefas elas não têm relação entre si, as 2 tarefas estão iniciando no mesmo momento. Beleza, tenho recurso para isso, estou iniciando no mesmo momento. Mas como eu quero mostrar o uso do recurso, então eu vou utilizar o recurso de predecessoras. Então a predecessora da tarefa de D número 3 é a tarefa de D número 2. Aqui está numa relação de término e início. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Predecessora, tarefa de número 1, numa relação de término e início. Só que eu quero começar as 2 no mesmo momento. Então eu posso colocar o 2, predecessora 2 e I. Ok? E vocês vão ver que o link, a forma da seta aqui, ela até mudou. Ela saiu da seta lá da frente e ela veio aqui para trás. Mostrando que as 2 tarefas estão iniciando no mesmo momento. Tranquilo até aí, pessoal? E as demais atividades do meu projeto aqui, ó, eu posso continuar com aquele vínculo grande que eu estava lá. Já não são mais 17 dias, são 14 dias. Afinal de contas, eu estou começando a tarefa número 2 logo no start da tarefa número 1. Já não são mais 17, são 14 dias. Mas aí você fala, Gonzaga, mas eu não posso fazer isso. Obrigatoriamente, eu tenho que pelo menos começar a tarefa número 1 para poder iniciar a tarefa número 2. Digamos que seja uma tarefa número 1 seja levantar a parede, a tarefa número 2 seja rebocar uma parede, né? Para mim poder rebocar uma parede, eu tenho que ter parede levantada, mas eu também não preciso levantar 100 metros de parede para começar e iniciar o reboco da parede. Quando eu tiver em 50% da metragem de parede levantada, eu posso iniciar a tarefa número 2, posso começar a rebocar a minha parede, por exemplo, né? Como é que eu faria esse tipo de relação dentro do PROJ? Aí nós vamos utilizar um outro conceito que é chamado de latência. Latência nada mais é do que na linha do tempo, em que momento uma atividade pode iniciar ou concluir em relação a outra, né? Em relação a outra. Essa diferença, esse delta, nós damos o nome de latência. Então, digamos que eu tenha que concluir pelo menos 50%
da atividade da tarefa número 1 para poder iniciar a tarefa número 2. Então, eu posso fazer isso, essa expressão aqui no MS Project. Isso aqui ele reconhece. Você está percebendo aqui, ó, que no nosso Gantt aqui, quando eu tiver atingido 50% da tarefa número 1, que eu vou começar a tarefa número 2, quando eu venho aqui, seleciono o ID número 3 aqui. Eu estou vendo aqui, ó, tarefa número 1, que é a minha predecessora, numa latência de 50%, ou seja, 50% depois que eu comecei a tarefa número 1, já estou começando a tarefa número 2. Já não é mais os 14 dias, agora são 15,5 dias. Mas também não são os 17 que eu vi anteriormente. Então a gente vai começando a jogar nessa questão de latência, de tipo de relações para predecessoras, e nós vamos atingir nosso objetivo. Outro exemplo. Digamos que a tarefa número 4, ela tem que obrigatoriamente ser concluída quando eu terminar a tarefa número 3. Então, ou seja, eu tenho que terminar ela no dia 26 de março, não no dia 31 de março. Vamos fazer isso aqui então? Eu posso fazer uma relação na tarefa número 4 de término-término. TT. Uma relação de término-término, ou seja, quando eu terminar a tarefa de número 3, o ID4, tá? A tarefa de número 3, eu também tenho que ter terminado a tarefa de ID número 5, ou seja, a tarefa 4. Bora ver como é que ficou? Olha como é que se comportou o nosso Gantt aqui. Trouxe a tarefa de número 5, de ID número 5 para trás, para poder terminar juntamente com a tarefa de número 4. Beleza? E aqui também ele permite eu aplicar um nível de latência aqui também, né? Eu posso aplicar nível de latência em dias. Ok? Aqui eu coloquei no último, na última seleção aqui, desculpa pessoal. Bora aqui. Nível de latência aqui. A latência. Então, deixa eu ver aqui. Posso colocar a latência em dias, que nem eu coloquei aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui, pessoal. A latência em dias, ou seja, término e início. As duas eram para terminar igual, mas eu coloquei uma latência aqui de mais 2 dias, de 2 dias para poder concluir ela, certo? Ou seja, 2 dias depois de ter concluído essa aqui, que eu tenho que concluir essa tarefa aqui. Isso também é latência, beleza? Em uma relação término e início. Então aqui nós vimos a relação início-início, nós vimos a relação término-término, nós vimos a relação término-início, que é a default. Nós percebemos que nós podemos criar latências em percentual de duração de tarefa, e nós percebemos que nós podemos criar latências também em valores de unidade, né? No caso aqui, como nós estamos trabalhando com inserção de duração em dias, então nós colocamos aqui 2 dias. Tranquilo? Mas vamos embora colocar de forma padrão aqui para facilitar, né? Simplificar. Então nós vemos aqui a tarefa, e eu posso começar a tarefa depois também de ter concluído, alguns dias depois de ter concluído. Por exemplo, aqui a tarefa aqui essa tarefa de ID número 5. Vai ser uma tarefa de término e início. Se eu colocar só TI aqui não vai mudar em nada, que é o default nosso, né? Mas eu quero colocar término e início mais alguns dias. Término e início mais 2 dias, né? O que ele fez aqui? Ele falou o seguinte, ó. Você só pode iniciar a tarefa número 4 depois de você concluir a tarefa número 5, mas você tem que esperar mais 2 dias para você poder começar ela. Foi isso que ele falou aqui. De repente é um recurso especial que tu está aguardando chegar aqui, por exemplo, né? Só para criar um contexto aqui dessa aplicação, né? Então, ou seja, você só pode fazer essa atividade, iniciar essa atividade depois de 2 dias de ter terminado a atividade anterior. Legal? Isso também se aplica para a questão de sucessoras. Geralmente a gente aplica mais em predecessoras, que é mais comum o uso de predecessoras. E acaba que a leitura se torna mais fácil. Mas você pode aplicar isso também utilizando a coluna de sucessoras. Bacana, pessoal? Então é basicamente isso, pessoal. A utilização de predecessores e sucessoras, né? Você percebe que a aplicação em si ela é muito simples, né? O que torna complexo é a relação que tem uma tarefa e a outra, né? Ou seja, uma relação lógica no físico lá, que tem entre uma tarefa e outra. Isso vai se tornar mais complexo a aplicação das predecessoras dentro do seu projeto. Legal, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Então não esqueça de compartilhar, siga-nos para mais vídeos. Fique com Deus.